Durante 10 longos anos, Dona Ricarda foi a mulher mais invejada de toda a região do Vale do Paraíba. Sua pele de porcelana, seus cabelos negros como ébano, sua cintura fina e sua saúde inabalável eram motivo de admiração em cada sarau, em cada missa de domingo, em cada festa na casa grande dos vizinhos. "Qual é o seu segredo, Ricarda?" perguntavam as outras sinhás, consumidas pela inveja. E ela sorria, soberba, apontando para sua cozinheira. "É a comida que minha escrava prepara. Temperos africanos, a negra tem mãos abençoadas. Todas queriam comprar aquela escrava, ofereciam fortunas, mas Dona Ricarda jamais venderia sua preciosidade. O que ela não sabia, o que ninguém naquela fazenda suspeitava, era que cada garfada que ela levava à boca durante aqueles 10 anos carregava um ingrediente secreto que a cozinheira jamais revelou. Até o dia em que a própria escrava, no leito de morte, decidiu contar a verdade. E quando Dona Ricarda descobriu o que realmente havia comido durante uma década inteira, o grito que saiu de sua garganta foi ouvido até na senzala mais distante. Mas a justiça divina não estava apenas começando, estava chegando ao fim. Para entender como a mulher mais poderosa daquela fazenda foi destruída por sua própria vaidade, precisamos voltar 10 anos no tempo para a manhã em que uma jovem escrava chamada Jurema pisou pela primeira vez no terreiro da fazenda Santa Bárbara. O sol ainda não havia nascido completamente quando a carroça rangeu pelos portões da fazenda Santa Bárbara, naquela manhã de setembro de 1847. O ar estava pesado, carregado daquela umidade típica do Vale do Paraíba que fazia as roupas grudarem no corpo e os ossos doerem antes da chuva chegar. Na carroça, acorrentada entre outros 5 africanos recém-chegados do Porto de Santos, estava Jurema. Ela tinha 19 anos, embora aparentasse menos. Seu corpo era magro, quase frágil, e seus olhos castanhos carregavam uma profundidade que perturbava quem olhasse diretamente para eles. Havia algo naquele olhar que não combinava com correntes e grilhões, uma dignidade que ferro nenhum conseguia dobrar. Jurema havia nascido livre, filha de uma curandeira respeitada numa aldeia do interior de Angola. Sua mãe, Makeba, era conhecida em toda a região por seus conhecimentos sobre ervas, raízes e os segredos que a terra guardava. Desde criança, Jurema aprendeu a identificar plantas medicinais, a preparar ungüentos, a misturar temperos que curavam e temperos que faziam outras coisas. "O alimento é sagrado, minha filha", sua mãe costumava dizer. "Quem controla o que entra no corpo de alguém, controla o destino dessa pessoa." Jurema nunca esqueceu essas palavras. Quando os traficantes de escravos atacaram sua aldeia, Makeba lutou para proteger a filha. Foi morta com um tiro de mosquete, enquanto Jurema era arrastada para os navios negreiros. A última coisa que a jovem viu, antes de ser jogada no porão escuro do navio, foi o corpo de sua mãe caindo no chão vermelho da África. A travessia do Atlântico durou 43 dias. 43 dias de escuridão, fome, sede, doenças e morte. Dos 200 africanos que embarcaram naquele navio, apenas 112 chegaram vivos ao Brasil. Jurema sobreviveu porque se recusou a morrer. Tinha uma promessa a cumprir para sua mãe. Tinha uma chama de resistência ardendo dentro de si que nem o oceano conseguiu apagar. No mercado de escravos de Santos, ela foi examinada como gado. Homens brancos abriam sua boca para verificar seus dentes, apalpavam seus braços para sentir os músculos, faziam perguntas em uma língua que ela ainda não entendia completamente. Foi comprada por um intermediário e revendida 3 vezes até chegar às mãos do capitão Augusto Ferreira de Melo, dono da fazenda Santa Bárbara e de mais de 300 almas escravizadas. O capitão Augusto era um homem de 50 e poucos anos, barba grisalha,
olhos pequenos e calculistas. Tinha feito fortuna com o café e gastava essa fortuna tentando impressionar a esposa muito mais jovem que havia desposado 5 anos antes. Dona Ricarda tinha apenas 24 anos quando Jurema chegou à fazenda, mas já governava aquela casa com mão de ferro. Era filha de uma família decadente de Minas Gerais, que havia perdido tudo nas minas de ouro esgotadas. O casamento com o capitão Augusto foi um arranjo, uma transação comercial disfarçada de sacramento religioso. Ela não amava o marido. Talvez nunca tivesse amado ninguém além de si mesma. Mas amava o poder que o dinheiro dele proporcionava. Amava ser chamada de Sinhá. Amava ver os escravos curvarem a cabeça quando ela passava. Amava a inveja nos olhos das outras mulheres quando aparecia com seus vestidos importados de Paris. E, acima de tudo, Dona Ricarda amava ser admirada por sua beleza. Sua pele era clara como leite, sem uma única marca ou imperfeição. Seus cabelos negros caíam em cascatas brilhantes até a cintura. Sua cintura era tão fina que precisava de espartilhos apertados para mantê-la assim, mas ela suportava a dor com prazer. Beleza exigia sacrifício, ela costumava dizer. O problema era que a beleza de Dona Ricarda estava ameaçada. Nos últimos meses, ela havia notado pequenas manchas aparecendo em sua pele. Manchas escuras que surgiam sem explicação e que nenhum médico conseguia curar. Ela experimentou todos os tratamentos disponíveis: banhos de leite, compressas de ervas europeias, pomadas importadas da França. Nada funcionava. O desespero começou a tomar conta dela. Foi então que uma das escravas mais antigas da casa, uma mulher chamada Benedita, fez uma sugestão ousada. Sinhá, com todo respeito, os médicos brancos não entendem do corpo como as curandeiras africanas entendem. Chegou uma escrava nova do mercado. Dizem que ela é filha de uma feiticeira. Talvez ela saiba de algum remédio. Dona Ricarda hesitou. A ideia de receber ajuda de uma escrava africana ofendia seu orgulho, mas o medo de perder sua beleza era maior que qualquer orgulho. "Tragam essa negra até mim", ordenou. Jurema foi levada até a Casa Grande naquela mesma tarde. Ela nunca havia entrado em uma construção tão grande. Os tetos eram altos, decorados com pinturas de anjos e santos. Os móveis eram de madeira escura polida. Havia espelhos enormes nas paredes, refletindo a luz das velas em candelabros de prata. E no centro de tudo aquilo, sentada em uma poltrona que parecia um trono, estava Dona Ricarda. Sinhá examinou Jurema de cima a baixo com um olhar que misturava desprezo e desespero. "Então você é a filha da feiticeira", disse ela, a voz carregada de desdém. "Dizem que você sabe preparar remédios." Jurema manteve o olhar baixo, como haviam ensinado que devia fazer. Mas por dentro, algo dentro dela estava observando, calculando, registrando cada detalhe daquela mulher branca que a tratava como um objeto. "Sim, Sinhá", respondeu ela, a voz suave e controlada. "Minha mãe me ensinou sobre as plantas e as ervas." Dona Ricarda se levantou e caminhou até Jurema. Com um gesto brusco, agarrou o queixo da escrava e forçou seu rosto para cima, obrigando-a a encará-la. "Olhe para minha pele", ordenou. "Vê essas manchas? Os médicos não conseguem curá-las. Você vai preparar um remédio para mim. Se funcionar, terei trabalho fácil para você na cozinha. Se não funcionar..." Ela deixou a ameaça no ar, mas Jurema entendeu perfeitamente. "Preciso examinar as manchas mais de perto, Sinhá", disse Jurema. "E preciso saber o que a senhora tem comido." Dona Ricarda franziu a testa, mas permitiu que a escrava se aproximasse. Jurema examinou a pele da Sinhá com cuidado, tocando levemente as manchas com os dedos. Em sua mente, ela já sabia exatamente o que estava causando aquele problema. As manchas eram resultado de uma dieta desequilibrada, cheia de gorduras e açúcares, combinada com falta de exposição ao sol e excesso de cosméticos à base de chumbo que as mulheres brancas usavam para clarear ainda mais a pele. O tratamento seria simples, na verdade,
Bastava mudar a alimentação e parar de usar aquelas pomadas venenosas. Mas Jurema não disse isso. Em vez disso, ela fez uma proposta que mudaria o destino de todos naquela fazenda. Sinhá, o problema está na comida que a senhora come. Os alimentos preparados pelo cozinheiro atual não têm os nutrientes necessários para manter a pele saudável. Eu posso preparar refeições especiais para a senhora. Refeições com ervas e temperos que vão purificar seu sangue e fazer sua pele brilhar como nunca. Dona Ricarda estreitou os olhos, desconfiada. E por que eu deveria confiar em você? Jurema abaixou o olhar novamente, assumindo a postura de submissão que os brancos esperavam. Porque a senhora é minha sinhá. Se a senhora ficar doente ou se sua beleza diminuir, a culpa será minha. E eu sei muito bem o que acontece com escravos que falham. Era uma resposta perfeita. Apelava para o ego de Dona Ricarda e para sua crença de que os escravos eram motivados apenas pelo medo. A sinhá sorriu, satisfeita. Muito bem. A partir de amanhã você será minha cozinheira pessoal. Vai preparar todas as minhas refeições, apenas as minhas. Os outros podem continuar comendo a lavagem que o cozinheiro atual prepara. Jurema curvou a cabeça. Sim, sinhá. Na manhã seguinte, Jurema assumiu a cozinha da casa grande. O cozinheiro anterior, um escravo idoso chamado Tobias, foi rebaixado para trabalhar no terreiro, um trabalho muito mais pesado para sua idade. Ele não reclamou. Reclamar significava açoites. Mas quando passou por Jurema no caminho para sua nova função, seus olhos carregavam uma mistura de alívio e aviso. Cuidado com a sinhá, ele sussurrou. Ela é pior do que parece. Jurema logo descobriria o quanto aquelas palavras eram verdadeiras. Dona Ricarda não era apenas vaidosa. Era cruel de uma forma que Jurema nunca havia testemunhado antes. Ela batia nas escravas da casa por infrações mínimas. Um vestido não passado corretamente, um prato servido em temperatura errada, um olhar que ela considerasse desrespeitoso. E tinha prazer nisso. Jurema viu a sinhá mandar açoitar uma jovem escrava chamada Madalena simplesmente porque um fio de cabelo havia caído na sopa. 20 chibatadas. As costas de Madalena ficaram em carne viva e seus gritos ecoaram pela casa grande por horas. Que isso sirva de lição para todas vocês, disse Dona Ricarda, observando o castigo com um sorriso nos lábios. Na minha casa, a perfeição não é um luxo, é uma obrigação. Naquela noite, Jurema deitou em seu canto na senzala e tomou uma decisão. Ela não podia fugir. Sabia disso. A fazenda era vigiada por capitães do mato que caçavam escravos fugidos como se fossem animais. Os que eram capturados e castigados de formas tão horríveis que muitos preferiam a morte. Ela não podia se rebelar abertamente. Uma escrava sozinha contra uma fazenda inteira não tinha chance alguma, mas ela podia resistir. De uma forma que ninguém jamais descobriria. Sua mãe havia lhe ensinado que o alimento era sagrado, que quem controlava o que entrava no corpo de alguém controlava o destino dessa pessoa. Pois bem, Dona Ricarda queria que Jurema preparasse sua comida. E Jurema prepararia, com um ingrediente especial. Na manhã seguinte, Jurema acordou antes do amanhecer para começar a preparar o café da manhã de Dona Ricarda. Ela preparou um mingau de aveia com mel, acompanhado de frutas frescas e uma xícara de café com leite. Tudo feito com ingredientes de primeira qualidade, reservados exclusivamente para a casa grande. E então, quando ninguém estava olhando, Jurema fez algo que nenhum senhor de escravos jamais imaginaria que um escravo teria coragem de fazer. Ela cuspiu na comida. Não muito, apenas o suficiente para misturar sua saliva ao mingau, tornando-a impossível de detectar. Enquanto fazia isso, Jurema murmurou uma oração em sua língua materna, palavras que sua mãe lhe havia ensinado. Era uma maldição, exatamente.
Era algo diferente, uma forma de marcar aquela comida com sua essência, sua resistência, sua recusa em ser completamente dominada. Você pode ser dona do meu corpo, ela sussurrou para si mesma, mas nunca será dona da minha alma. E cada vez que você comer, estará engolindo minha resistência. Quando Dona Ricarda desceu para tomar café naquela manhã, elogiou efusivamente a comida. Está divino, exclamou ela, limpando os lábios com um guardanapo de linho. Finalmente alguém que sabe cozinhar nesta casa. Jurema curvou a cabeça, escondendo o menor dos sorrisos. Obrigada, sinhá. Os dias se transformaram em semanas. As semanas se transformaram, os meses se transformaram em anos. E durante todo esse tempo, Jurema nunca deixou de adicionar seu ingrediente secreto às refeições de Dona Ricarda. Não era apenas cuspe. Com o tempo, Jurema começou a variar. Às vezes, ela deixava cair fios de seu próprio cabelo na sopa, tão finos que eram invisíveis no caldo escuro. Outras vezes, ela suava propositalmente sobre as panelas durante o preparo. Em algumas ocasiões especiais, quando Dona Ricarda havia sido particularmente cruel, Jurema adicionava coisas piores, muito piores, coisas que ela preferia não pensar muito a respeito. Tudo isso enquanto preparava refeições genuinamente deliciosas e nutritivas, porque Jurema era esperta. Ela sabia que sua sobrevivência dependia de Dona Ricarda continuar satisfeita com sua comida. As manchas na pele da sinhá realmente começaram a desaparecer, graças às ervas medicinais que Jurema incluía nas receitas. A ironia era perfeita. Dona Ricarda ficava cada dia mais bonita, mais saudável, mais invejada pelas outras sinhás da região. E cada vez que ela olhava no espelho e sorria para seu reflexo, não fazia ideia de que sua beleza estava sendo nutrida pela resistência silenciosa de sua escrava. "O que você coloca nessa comida, Jurema?" perguntavam constantemente as outras sinhás que visitavam a fazenda. Ricarda está cada dia mais radiante e Jurema apenas sorria seu sorriso enigmático e respondia: "São receitas da minha terra, sinhá. Segredos de família." Dona Ricarda adorava esse mistério. Fazia questão de manter Jurema trancada na cozinha sempre que havia visitas, para que ninguém pudesse tentar roubá-la ou descobrir seus segredos culinários. "Ela é meu maior tesouro", dizia a sinhá, sem perceber a ironia de suas próprias palavras. Os anos passaram e a fama da beleza de Dona Ricarda só aumentava. Aos 30 anos, ela parecia mais jovem do que quando havia chegado à fazenda aos 19. Sua pele brilhava, seus cabelos eram mais sedosos do que nunca. Mulheres 10 anos mais novas a invejavam. "É a comida da africana", todos diziam. "Ela tem poderes mágicos." O capitão Augusto, agora um homem de 60 e tantos anos, estava cada vez mais doente e fraco. Os médicos diziam que era o coração. Jurema sabia que era karma. Todas as almas que aquele homem havia escravizado, todas as vidas que havia destruído, estavam cobrando seu preço. Enquanto o marido definhava, Dona Ricarda florescia e se deleitava com isso. "Quando ele morrer, serei a viúva mais rica e mais bonita do vale", ela confidenciava às amigas sem nenhum pudor. "Os pretendentes vão fazer fila na minha porta." Jurema ouvia essas conversas enquanto servia o chá, e cuspia nele também. No 8º ano de seu cativeiro na fazenda Santa Bárbara, Jurema conheceu o amor. Seu nome era Bonifácio. Era um escravo que trabalhava nos cafezais. Um homem forte de 30 anos, que havia nascido já em cativeiro, nunca conhecendo a África de seus ancestrais, senão pelas histórias dos mais velhos. Bonifácio tinha algo que a maioria dos escravos havia perdido: esperança. Ele acreditava que um dia seria livre. Não sabia como, não sabia quando, mas acreditava. Os pretos velhos dizem que vai chegar um tempo em que não haverá mais correntes. Ele dizia a Jurema nas noites em que conseguiam se encontrar escondidos. Um tempo em que seremos gente de verdade aos olhos da lei. Jurema queria acreditar nisso.
Mas depois de tudo que havia visto, sua fé na humanidade estava profundamente abalada. Enquanto esse tempo não chega, ela disse a ele uma noite, nós resistimos do jeito que podemos. E contou a ele seu segredo. Bonifácio ficou em silêncio por um longo momento depois de ouvir. Jurema temeu que ele a julgasse, que achasse nojento o que ela fazia. Mas então ele começou a rir. Uma risada baixa, contida, para não chamar a atenção dos capatazes. Mas uma risada genuína. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Ele disse, os olhos brilhando na escuridão. A Sinhá come sua resistência todo dia e não sabe. E nunca vai saber, disse Jurema. É meu segredo. Nosso segredo agora, corrigiu Bonifácio. E selaram esse pacto com um beijo. No ano seguinte, Jurema descobriu que estava grávida. A notícia a encheu de terror e alegria ao mesmo tempo. Terror porque sabia que, daquela época abominável, seu filho nasceria escravo, propriedade de Dona Ricarda. Alegria porque, apesar de tudo, havia criado vida. Havia provado que nem toda a crueldade do mundo podia matar completamente sua humanidade. Quando sua barriga começou a crescer e ficou impossível esconder, ela foi levada até Dona Ricarda. A Sinhá a examinou com o mesmo olhar calculista que tinha quando avaliava gado. Quem é o pai? Perguntou. Bonifácio, dos Cafezais, Sinhá. Dona Ricarda fez uma anotação em seu livro de registros. Muito bem. Se for menina, vai trabalhar na casa quando tiver idade. Se for menino, vai para o campo. Continue cozinhando até não conseguir mais. Depois do parto, quero você de volta na cozinha em 2 semanas. 2 semanas, depois de dar à luz. Como se parir fosse algo trivial, um pequeno inconveniente na rotina de trabalho. Jurema engoliu a raiva que subiu em sua garganta. Sim, Sinhá. O parto aconteceu numa noite de lua cheia. As parteiras da senzala ajudaram Jurema a trazer ao mundo uma menina saudável, com pulmões fortes que gritavam sua chegada ao mundo. Jurema olhou para aquele rostinho e chorou. Vou chamá-la de Esperança, ela decidiu, porque é isso que ela representa. Bonifácio conseguiu escapar dos cafezais para conhecer a filha. Ele segurou a pequena nos braços enormes, com uma delicadeza que não combinava com suas mãos calejadas. Ela é perfeita, ele sussurrou. Ela é nossa liberdade. Jurema não entendeu o que ele queria dizer naquele momento, mas entenderia mais tarde. O 10º ano chegou. Jurema agora tinha 29 anos, embora parecesse mais velha. 10 anos de cativeiro haviam cobrado seu preço, apesar de seu trabalho na cozinha ser menos brutal que o dos campos. Mas sua mente permanecia afiada, como sempre, e seu segredo permanecia intacto. Esperança tinha quase 2 anos e já começava a andar pela cozinha, sempre sob o olhar vigilante da mãe. Dona Ricarda havia decidido que a menina seria treinada como criada pessoal dela quando crescesse. Uma escravinha bonitinha para me servir, ela dizia, como se estivesse falando de um animal de estimação. Jurema suportava tudo em silêncio. Cuspia na comida com mais fervor do que nunca. Tudo mudou numa tarde de dezembro. O capitão Augusto finalmente morreu, sucumbindo à doença que o consumia há anos. Dona Ricarda fingiu luto por exatamente 1 semana, o tempo considerado minimamente respeitável, e então começou a receber pretendentes. Um deles era diferente dos outros. Seu nome era Doutor. Teodoro Machado, um médico formado na Europa que havia recentemente voltado ao Brasil. Ele era jovem, bonito, educado e tinha ideias que eram consideradas radicais para a época. A escravidão é uma mancha na alma deste país, ele disse numa das visitas, sem se importar com quem pudesse ouvir. Um dia ela vai acabar e esse dia não pode chegar rápido demais. Dona Ricarda ria dessas declarações, achando-as uma excentricidade charmosa. Teodoro é tão moderno, ela dizia às amigas. É por isso que me fascina. Mas Jurema, que servia o chá durante essas visitas, prestava atenção em cada palavra do médico e começou a nutrir algo que não sentia há muito tempo.
a mesma esperança que havia dado nome à sua filha. O Dr. Teodoro começou a frequentar a Fazenda Santa Bárbara com regularidade, oficialmente para cortejar Dona Ricarda. Mas Jurema notou que seus olhos frequentemente se desviavam para ela, para os outros escravos, para as marcas de açoite nas costas daqueles que trabalhavam no terreiro. E havia algo em seu olhar que não era curiosidade mórbida ou indiferença disfarçada. Era compaixão, vergonha, raiva contida. Numa tarde em que Dona Ricarda havia saído para visitar uma amiga, o Dr. Teodoro permaneceu na fazenda, alegando querer examinar alguns escravos doentes. Era uma desculpa. Jurema percebeu. Ele queria falar com ela. "Você é Jurema", ele disse, encontrando-a na cozinha. "A cozinheira que prepara as refeições de Dona Ricarda." "Sim, senhor." "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 10 anos, senhor." Ele assentiu lentamente, os olhos percorrendo a cozinha, como se pudessem ver através das paredes, ver todo o sofrimento acumulado naquele lugar. "Eu não sou como os outros homens brancos que você conheceu", ele disse, baixando a voz. "Eu vim ao Brasil Estou trabalhando com pessoas que querem mudar as leis deste país, pessoas que acreditam que a liberdade é um direito de todos, não um privilégio de alguns." Jurema manteve o rosto impassível. Havia aprendido a não demonstrar emoções na frente de pessoas brancas. Mas seu coração batia forte. "Por que está me contando isso, senhor?" "Porque vou me casar com Ricarda", ele disse. "E quando me casar, terei poder sobre esta fazenda, sobre todos que vivem nela." Jurema sentiu o sangue gelar nas veias. "E o que pretende fazer com esse poder, senhor?" O Dr. Teodoro sorriu. Era um sorriso diferente de qualquer que Jurema já havia visto num rosto branco. "Pretendo usar esse poder para libertar cada alma escravizada desta propriedade, um por um, legalmente, com cartas de alforria registradas em cartório. Vai levar tempo, vai exigir cuidado. Ricarda não pode desconfiar até que seja tarde demais. Mas eu vou fazer." Jurema ficou em silêncio por um longo momento. "Por quê?" ela finalmente perguntou. "Por que um homem branco se importaria?" O Dr. Teodoro olhou pela janela para os campos de café onde homens e mulheres trabalhavam sob o sol escaldante. "Porque passei 5 anos na Europa. Vi países onde a escravidão foi abolida há gerações. Vi homens negros andando pelas ruas como cidadãos livres, donos de negócios, professores universitários. Entendi que a escravidão não é apenas um crime contra os africanos. É um crime contra a própria humanidade. Ela desumaniza tanto o escravo quanto o senhor." Ele se virou para encará-la novamente. "E porque minha avó era uma mulher negra. Meu avô a comprou como escrava, se apaixonou por ela, libertou-a e se casou com ela. Meu pai foi criado como branco, com todos os privilégios que isso implica. Mas o sangue africano corre em minhas veias, e eu não posso ignorar isso." Jurema olhou para aquele homem com novos olhos. "E Dona Ricarda, o que ela pensaria se soubesse?" "Ela nunca vai saber. Pelo menos não até que eu tenha conseguido libertar todos vocês." E então, bem, ele sorriu novamente. Mas havia algo triste nesse sorriso. "Então ela terá que lidar com as consequências de ter se casado com um traidor da raça." Jurema tomou uma decisão naquele momento. "Eu tenho um segredo também, senhor", ela disse. "Um segredo que guardo há 10 anos." E contou a ele tudo. O Dr. Teodoro ouviu a confissão de Jurema em silêncio absoluto. Quando ela terminou, ele ficou parado por um longo momento, processando o que havia escutado. Jurema esperava horror, nojo, talvez até raiva. Em vez disso, ele começou a rir. Uma risada baixa, incrédula, que cresceu até ele ter que se apoiar na mesa para não cair. 10 anos, ele disse entre gargalhadas contidas. 10 anos ela comeu e ainda se gaba da própria beleza. Jurema não sabia como reagir. Nunca havia contado seu segredo a um branco antes. Nunca imaginou que a reação seria riso. "Você é extraordinária", disse o Dr. Teodoro, recuperando a compostura. "Em todos os meus anos estudando a natureza humana,
Nunca conheci uma forma de resistência tão poética. O senhor não está com nojo? Nojo? Estou com admiração. Você encontrou uma maneira de manter sua dignidade, sua humanidade, em circunstâncias que destroem a maioria das pessoas. Você resistiu da única forma que podia. Ele ficou sério novamente. Mas precisamos conversar sobre o futuro. Quando eu conseguir libertar você e os outros, você terá a escolha de contar esse segredo a Ricarda ou não. Essa decisão será sua e apenas sua. Mas eu preciso que você continue como está por mais algum tempo. Continue cozinhando, continue fazendo o que você faz. Não levante suspeitas. Por quanto tempo? 1 ano, talvez 2. Eu preciso me casar com ela primeiro, ganhar sua confiança, assumir o controle financeiro da fazenda. Só então poderei começar as libertações sem que ela possa impedir. Jurema assentiu. Eu esperei 10 anos, senhor. Posso esperar mais 1 ou 2. O casamento entre o Dr. Teodoro Machado e Dona Ricarda aconteceu na primavera do ano seguinte, numa cerimônia suntuosa que reuniu toda a aristocracia cafeeira do Vale do Paraíba. A noiva estava radiante em seu vestido branco, importado de Paris. Todos comentavam como ela parecia jovem para sua idade, como sua pele brilhava, como seus cabelos reluziam. É a comida que a africana prepara, repetiam os convidados uns para os outros. A negra tem mãos mágicas. Jurema serviu no banquete de casamento e, seguindo a tradição de uma década, adicionou seu ingrediente especial ao principal da noiva. Foi seu presente de casamento particular. Os meses seguintes foram tensos. O doutor Teodoro cumpriu seu papel de marido devotado, gradualmente assumindo o controle das finanças da fazenda sob o pretexto de aliviar o fardo da esposa. Dona Ricarda, que nunca havia gostado de matemática e contas, ficou mais do que feliz em delegar essas responsabilidades. Enquanto isso, nas sombras, o médico começou seu trabalho. A primeira carta de alforria foi concedida a Benedita, a escrava idosa que anos atrás havia sugerido que Dona Ricarda procurasse Jurema. A justificativa oficial foi idade avançada e serviços prestados. Dona Ricarda não questionou. A segunda foi para Tobias, o antigo cozinheiro que havia sido rebaixado quando Jurema assumiu a cozinha. Doença crônica, disse a carta. Dona Ricarda novamente não se opôs. Uma por uma, as libertações aconteciam. Sempre com desculpas plausíveis, sempre espaçadas o suficiente para não levantar suspeitas. Jurema esperava sua vez com paciência e continuava cozinhando. Continuava resistindo. No 11º ano de seu cativeiro, algo inesperado aconteceu. Jurema ficou doente. Começou com uma tosse leve que ela ignorou. Depois vieram as febres. Depois, a dificuldade para respirar. Em poucas semanas, ela estava tão fraca que mal conseguia se levantar da cama. O Dr. Teodoro a examinou pessoalmente, quebrando todos os protocolos que um médico branco deveria seguir com uma escrava. Seu diagnóstico foi devastador. É tuberculose, ele disse a ela em particular. A doença dos pulmões. Você provavelmente a contraiu no navio negreiro há mais de uma década. O bacilo ficou dormente todo esse tempo, mas agora despertou. Quanto tempo eu tenho? Ele hesitou antes de responder. Semanas, talvez 1 ou 2 meses, se tivermos sorte. Jurema fechou os olhos. Depois de tudo que havia sobrevivido, seria uma doença invisível que a derrotaria. Esperança, ela disse, abrindo os olhos novamente. Minha filha, o Senhor prometeu libertá-la. E vou cumprir essa promessa. A carta de alforria dela será assinada amanhã. E Bonifácio, também. Amanhã os 2 serão pessoas livres. Jurema sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada. O Dr. Teodoro segurou a mão dela. Há mais uma coisa que preciso perguntar. Seu segredo. O que você fez durante 10 anos. Você quer que Ricarda saiba?
Jurema pensou por um longo momento. Sim, ela finalmente disse. Quero que ela saiba. Quero que ela passe o resto da vida sabendo. Mas só depois que eu morrer. Não quero que ela tenha a satisfação de me ver punida. Eu me encarregarei disso pessoalmente. No dia seguinte, numa cerimônia privada testemunhada apenas pelo Dr. Teodoro, Esperança e Bonifácio receberam suas cartas de alforria. Bonifácio chorou ao segurar o documento em suas mãos. É real, ele dizia repetidamente. É real, somos livres. Esperança, com quase 3 anos agora, não entendia o que estava acontecendo. Mas sentiu a emoção dos adultos ao redor e bateu palmas, rindo. Jurema, do seu leito de enferma, assistiu a tudo com um sorriso que iluminava seu rosto macilento. Vocês precisam ir embora, ela disse a Bonifácio. Leve nossa filha para longe daqui. Vá para o norte, para as províncias onde a libertação é mais fácil. Construa uma vida nova. Não vou deixar você, protestou Bonifácio. Você precisa ir, por esperança. Ela não pode me ver morrer. E eu não posso morrer em paz, sabendo que vocês ainda estão aqui quando Dona Ricarda descobrir a verdade. O Dr. Teodoro interveio. Ela está certa. Eu preparei tudo. Há uma carruagem esperando que vai levá-los até Santos. De lá, um navio para a Bahia. Tenho contatos lá que vão ajudá-los a recomeçar. Bonifácio olhou para Jurema, depois para a filha, depois para as cartas de alforria em suas mãos. Eu prometo, ele disse, a voz embargada. Prometo que nossa filha vai crescer sabendo quem foi sua mãe. Vai crescer sabendo que você era a mulher mais corajosa que já existiu. Jurema segurou a mão dele uma última vez. Vai. Vai agora, enquanto ainda tenho forças para deixar você ir. A despedida foi breve e dolorosa. Jurema beijou a filha pela última vez, respirando o cheiro de seus cabelos, memorizando cada detalhe de seu rostinho. Seja forte, minha esperança, ela sussurrou. Seja livre. E então, eles se foram. Jurema ficou sozinha com sua doença, seus segredos e sua espera. 3 semanas depois, Jurema sentiu que o fim estava próximo. Chamou o Dr. Teodoro ao seu leito e fez um último pedido. Traga a Dona Ricarda. Quero falar com ela antes de morrer. O médico hesitou. Você tem certeza? Tenho. Preciso ver o rosto dela quando souber. Dona Ricarda entrou no quartinho da senzala, onde Jurema agonizava com uma expressão de desgosto no rosto. Não sei por que Teodoro insistiu que eu viesse aqui, ela disse, cobrindo o nariz com um lenço perfumado. Este lugar fede a morte. Jurema a olhou com olhos que já viam além deste mundo. Sinhá, vim me despedir. Dona Ricarda revirou os olhos. Que dramático. Você está morrendo, eu entendo. Já mandei procurar outra cozinheira. A vida continua. Jurema, sorriso estranho que fez Dona Ricarda franzir a testa. A senhora sempre gostou da minha comida, não foi, sinhá? É claro que gostei. Era a única coisa útil que você fazia. Eu tenho um segredo sobre essa comida, sinhá. Um segredo que guardei por 10 anos. Dona Ricarda cruzou os braços impaciente. Que segredo! Jurema reuniu as últimas forças que tinha. Durante 10 anos, cada refeição que preparei para a senhora, cada prato, cada sopa, cada doce, eu cuspia neles antes de servir. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dona Ricarda ficou paralisada, o rosto congelando numa expressão de incompreensão. O quê? Eu cuspia na sua comida, sinhá. Todos os dias. Às vezes eu deixava cair fios do meu cabelo. Às vezes eu suava nas panelas. E às vezes, Jurema fez uma pausa, saboreando cada palavra. Às vezes eu fazia coisas piores. A cor começou a sumir do rosto de Dona Ricarda. Você está mentindo. Você está delirando com a febre. Estou falando a verdade pela primeira e última vez na minha vida, sinhá. A senhora comeu minha resistência durante 10 anos. Cada vez que a senhora se olhava no espelho e admirava sua beleza, estava admirando o resultado de comer minha saliva, meu suor, minhas lágrimas.
A senhora engoliu minha humanidade junto com o tempero. Dona Ricarda deu um passo para trás, a mão voando para a boca. Não, não é possível. É possível e aconteceu. E a melhor parte, sinhá, a senhora nunca percebeu. A senhora achava que estava comendo comida de anjos, quando na verdade estava comendo a vingança de uma escrava. Jurema começou a tossir, sangue manchando seus lábios, mas não parou de falar. A senhora me tratou como um animal por 10 anos. Me bateu, humilhou, vendeu minha filha como se fosse gado, mas durante todo esse tempo eu estava dentro da senhora. Cada célula do seu corpo foi nutrida pela minha resistência. A senhora é, literalmente, feita do que eu coloquei em você. Dona Ricarda soltou um grito agudo, histérico, que ecoou pela senzala e foi ouvido até na casa grande. Ela correu para fora, tropeçando em si mesma, caindo na lama, se levantando de novo, gritando sem parar. Jurema fechou os olhos, um sorriso de paz em seu rosto. Está feito, mamãe. Ela sussurrou em sua língua materna. Eu resisti até o fim. Jurema morreu naquela mesma noite, cercada por outros escravos que cantaram para ela os cantos de sua terra natal. Sua história não terminou ali. Dona Ricarda nunca mais foi a mesma. Depois de descobrir o segredo, ela passou 3 dias trancada em seu quarto, recusando toda comida e bebida. Quando finalmente saiu, estava irreconhecível. Os cabelos, antes brilhantes, estavam opacos e emaranhados. A pele, antes perfeita, parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Ela desenvolveu uma obsessão doentia com a própria alimentação. Não confiava em mais ninguém para cozinhar. Tentava preparar suas próprias refeições, mas não sabia como. Contratou cozinheiros brancos de fora, mas despedia todos depois de poucos dias, convencida de que estavam fazendo o mesmo que Jurema. As manchas em sua pele voltaram com força total. Os médicos diziam que era o estresse. Mas Dona Ricarda estava convencida de que era o veneno que Jurema havia colocado em seu corpo durante 1 década. Ela me amaldiçoou, gritava para quem quisesse ouvir. A negra me envenenou. O doutor Teodoro observava tudo com uma mistura de satisfação sombria e genuína preocupação médica. Ele havia prometido a Jurema que contaria o segredo a Ricarda, mas a própria escrava havia feito isso de forma muito mais impactante do que ele jamais poderia ter imaginado. Os meses seguintes foram de declínio para Dona Ricarda. Ela se recusava a comer em público, com medo de que a vissem como alguém que havia sido enganada por uma escrava. Nas festas e saraus, ela inventava desculpas para não tocar nos alimentos servidos. Sua magreza extrema começou a atrair comentários preocupados. Ricarda está doente, diziam os vizinhos. Parece consumida por alguma coisa. As outras sinhás, que antes a invejavam, agora a olhavam com uma mistura de pena e satisfação maldosa. A beleza dela acabou, cochichavam entre si. Dizem que a cozinheira negra fez macumba. E assim, a mulher que mais se orgulhava de sua aparência tornou-se objeto de piedade e fofoca. O doutor Teodoro continuou seu trabalho de libertação em ritmo acelerado. Com Dona Ricarda cada vez mais ausente mentalmente, ele tinha liberdade quase total sobre a fazenda. Em 18 meses, libertou todos os escravos restantes, um por um com sua carta de alforria devidamente registrada. Quando a última libertação foi concluída, ele convocou uma reunião com todos os ex-escravos que ainda permaneciam na propriedade. Vocês são livres, disse ele. Não como uma concessão minha, mas como um direito que sempre foi de vocês e que este país criminosamente negou. Se quiserem ficar e trabalhar nestas terras como assalariados, serão bem-vindos. Se quiserem partir, ajudarei com o que puder. A escolha é de vocês. A maioria escolheu partir. Algumas poucas famílias ficaram, aceitando o trabalho assalariado que o médico oferecia. A fazenda Santa Bárbara, antes uma das mais prósperas do vale, começou a declinar.
Sem mão de obra escrava, os cafezais foram parcialmente abandonados. Os vizinhos compraram terras por valores muito abaixo do mercado. Dona Ricarda não parecia se importar. Ela passava os dias em seu quarto, olhando fixamente para o espelho, procurando traços da beleza que havia perdido. 5 anos depois da morte de Jurema, Dona Ricarda sucumbiu ao que os médicos chamaram de colapso nervoso. Na verdade, ela simplesmente parou de comer completamente. Seus últimos dias foram passados em delírio, gritando com fantasmas que só ela podia ver. "Tire isso de mim!" ela gritava. "Tire a comida dela de dentro de mim!" Morreu magra como um esqueleto, a pele coberta de manchas, os cabelos completamente brancos aos 42 anos de idade. Ninguém chorou em seu funeral. O doutor Teodoro vendeu o que restava da fazenda e usou o dinheiro para fundar uma escola para crianças negras na província da Bahia. Ele nunca se casou novamente. Quando lhe perguntavam sobre seu breve casamento com Dona Ricarda, ele apenas sorria de forma enigmática. "Foi um casamento de conveniência", ele dizia. "Conveniente para muitas pessoas que ela nunca conheceu." E quanto à Esperança, a filha de Jurema cresceu livre na Bahia, criada por Bonifácio com o amor de 2 pais. Aos 20 anos, ela se formou professora, uma das primeiras mulheres negras a conseguir esse título na província. Dedicou sua vida a ensinar crianças negras a ler e escrever, dando a elas as ferramentas para resistir de formas que sua mãe nunca teve. Ela nunca esqueceu a história que seu pai lhe contou sobre Jurema. A história da escrava que resistiu da única forma que podia, que transformou seu corpo em arma, sua saliva em veneno, sua comida, e quando Esperança teve sua própria filha, deu a ela o nome de Jurema, para que ela nunca esqueça, explicou ao marido, de onde viemos e quanto custou para chegarmos até aqui. A história de Jurema foi passada de geração naquela família. Cada descendente aprendeu sobre a cozinheira que cuspiu na comida da sinhá por 10 anos, não como algo nojento ou vergonhoso, mas como um ato de resistência heróica. Como prova de que mesmo nas circunstâncias mais desumanizadoras, o espírito humano encontra formas de lutar. E dizem que até hoje, nas cozinhas das casas daquela família, há sempre uma foto de Jurema pendurada na parede. Não há nenhuma imagem real dela, é claro. Escravos raramente eram fotografados, mas um artista da família, gerações depois, pintou um retrato baseado nas descrições que sobreviveram. O retrato mostra uma mulher negra de olhos castanhos profundos, com um sorriso enigmático nos lábios. Um sorriso que parece guardar um segredo que ela finalmente contou. Muitos anos depois, quando a escravidão finalmente foi abolida no Brasil, os descendentes de Jurema estavam entre os que marcharam nas ruas celebrando. Eles carregavam uma faixa que dizia "Livres, enfim", mas sabiam que a liberdade não havia começado naquele dia. Havia começado muito antes, em pequenos atos de resistência, em segredos guardados por décadas, em saliva misturada à comida, em mulheres que se recusaram a ser completamente dominadas, mesmo quando cada lei e cada costume dizia que elas eram propriedade de outros. Jurema não viveu para ver a abolição, mas ela foi parte da resistência que a tornou possível. Cada garfada que Dona Ricarda levou à boca durante 10 anos foi um pequeno ato de rebelião. Cada cuspida foi um grito silencioso de dignidade. E cada vez que a sinhá olhava no espelho e admirava a própria beleza, estava, sem saber, admirando o monumento vivo que uma escrava havia construído com a única arma que tinha. Porque a verdade é esta: você pode acorrentar o corpo de uma pessoa, mas nunca sua alma. E às vezes a resistência não vem em forma de revoltas armadas ou fugas ousadas. Às vezes ela vem em forma de tempero,
E essa história nos ensina que a justiça divina tem seu próprio tempo e sua própria forma de chegar. Assim como Jurema encontrou sua maneira de resistir na cozinha, Damião encontrou a sua amarrado no sol ardente. Clica aqui neste vídeo para conferir e eu te vejo em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Obrigado pela sua companhia e até mais. Tentar novamente o Cloud pode cometer erros. Confira sempre as respostas.